Oi, tudo bem por aí? Por aqui seguimos revirando o mundo juvenil para mostrar o que está bombando nas redes sociais, movimentando a galera. E olha, o que não falta é gente falando sobre menstruação. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram de que tipo de vídeo vocês queriam ver no canal. E deu tipo assim, 50% da caixinha era falando disso. Uma rotina de um dia meu menstruada. Tipos de menina na primeira menstruação, gente. Tem aquelas que já sabem de tudo e tem aquelas que não sabem de nada. Menstruei com 11. Eu fui com 13, 14. Então tá explicando, é por isso que eu sou baixinha, talvez, será? Mais naturalidade para comentar os perrengues do ciclo menstrual. Tem umas coisas que eu faço que, tipo assim, eu não sei se outras meninas fazem igual. Sim, muito. Eu acordei já faz uns 15 minutos, eu coloquei uma roupa, calça preta. Só que isso aqui, vai que vaso, não sei, vai saber. Nossa, que dor de barriga é essa? Será que eu tô tendo cólica? Eu tive cólica uma vez na vida, 2. Eu tive ontem e hoje. Mudanças no corpo, montanha-russa de emoções, diálogos. Escola é muito importante, as mídias super importantes, né? As mídias de qualidade e trazer no médico. E se tiver alguma demanda, vai também colocar para esse médico. E você foi lá, pegou sozinha, sem falar nada? Ah, porque eu converso muito contigo, né? Você já tá preparada. O preço do absorvente é muito caro e aí fica pouco acessível para a maioria das mulheres. O programa de hoje é para quebrar tabus. É tão vergonhoso isso, mano. Não tinha que ser. Aqui é atitude, é dignidade menstrual, é geração. Isso é totalmente normal, tá? Nós somos mulheres, temos que realmente viver como mulheres que menstruam e tá tudo normal. Sem dúvida tem sido mais natural para muita gente falar sobre menstruação. Mas as primeiras mudanças no corpo nem sempre chegam tranquilamente. Apoio e informações corretas podem dar mais segurança. Primeira menstruação. Até os 15 anos, 95% das garotas terão menstruado ao menos uma vez. No período que antecede a primeira menstruação, já é possível notar algumas modificações no corpo da menina. Uma das primeiras modificações é o aparecimento do que a gente chama do botão mamário ou broto mamário. Quando a menina ainda é muito assim infantil, tá doendo, tá inchado, às vezes um lado incha, o outro lado não. Ocorre assim uma negação, quero continuar a ser criança, e elas não percebem. Às vezes eu pergunto, quando começou a crescer mama? Quando começou a crescer pelo? Não sei. Aí olha para a mãe que responde. A primeira menstruação dura de 3 a 8 dias. É esperado que o fluxo sanguíneo seja fraco nesse período. A coloração inicial varia de um marrom escuro, como se fosse borra de café, a um tom mais avermelhado que se intensifica com o passar dos dias. Ela vai perceber assim, uma mudança de humor, que às vezes do nada eu tô feliz, eu tô triste, eu tô nervosa. Aí eu brinco às vezes com elas e falo, olha, quando você tiver assim, você fala com a sua mãe, mãe, se você tiver alguma coisa ou com seu pai séria para me falar, deixa para me falar daqui a um tempo, porque eu não tô boa. Hoje eu não tô boa. Aprender a lidar, porque essas mudanças são naturais, vamos dizer assim. Se o óvulo não for fertilizado, o endométrio não será mais necessário e começará a se decompor. O útero, ele se modifica, a forma do útero modifica e o volume do útero modifica. Vários aumentam de tamanho e começam a produzir hormônio. Né, os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Quando a menina está começando a menstruar, é igual quando a mulher está parando de menstruar. O ciclo ainda não está certinho. Então é comum não ter essas mudanças de cara, entendeu? Ela vai percebendo aos poucos. É comum a menstruação ser irregular nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos do período menstrual, o eixo que existe entre o hipotálamo, a hipófise e os ovários ainda não está bem amadurecido. Por isso, os ciclos são bastante irregulares. Entre começar a crescer mama, que a gente chama de telarca, até menstruar, geralmente esse intervalo é de 2 anos, 2 anos e meio.
E é importante salientar, até assim, a pandemia acho que deu uma acelerada nesse processo. Eu não estou falando de estudo, nada disso, mas eu tive uma impressão assim no consultório, que as meninas estão mais aceleradas, vamos dizer, nesse processo. E é muito importante porque é quando elas vão crescer, elas vão ter o que a gente chama de estirão, elas crescem em média nesse período 20 centímetros, entre começar a crescer mama e menstruar. Depois que menstrua, o ritmo de crescimento diminui muito. Então, a gente tem que estar atento a uma boa alimentação, prática regular de exercício físico, que também parou muito na pandemia, né? A questão do sono, de usar muita tela, de dormir tarde. O dormir tarde é muito contra o crescimento. Isso não é conversa de pai e mãe, é verdade. O hormônio do crescimento, ele vai ser efetivo quando está de noite, quando está escuro, clareou, acabou. Então, criança tem que dormir cedo para crescer, sim. E outra coisa interessante que eu acho que aconteceu muito na pandemia é a questão de um aumento de peso. Por causa, né, hábitos ruins de alimentação durante esse período, a questão da falta do exercício físico. E para a gente menstruar, a gente precisa de uma determinada quantidade de gordura no corpo. Quando essa gordura está em excesso, esse processo pode ser acelerado, então elas podem menstruar antes da hora. Lembrando que aí talvez não cresça o que deveria crescer, vamos dizer assim. Com o tema sendo mais falado, muitos detalhes sobre o ciclo menstrual passaram a ser mais explicados e a saúde importa. Pensar numa consulta médica deveria ser o normal para todo mundo. Deveria. Uma menina de 12 anos pode entrar na consulta sozinha se ela quiser. Eu deixo ela à vontade. É óbvio que eu tenho responsabilidade como médica, eu não vou nunca estimular uma menina de esconder a coisa da mãe, não é isso, né? Mas às vezes ela tem vergonha, tem umas meninas que são muito tímidas, assim. As mães mesmo falam, olha, ela não troca de roupa na minha frente, ela não deixa eu ver nada. Então, puxa vida, ela vai ficar mais à vontade sozinha. Hoje já ficou muito mais comum os pais se preocuparem em trazer as filhas adolescentes ao médico. Isso já é um passo gigantesco. Né? Eu acredito que melhorou, mas ainda tem muito para melhorar. Informação não quer dizer que está estimulando ninguém a fazer nada, a ter relação ou o que seja. Eu ainda escuto isso aqui. Escuto mãe falando assim, não, minha filha não vai vacinar contra HPV com 9 anos, porque, gente, a vacina de HPV com 9 anos é porque quanto mais jovem a menina é e o menino, o sistema imune deles vai trabalhar melhor. Então, vai produzir mais anticorpo, a vacina vai ser, entre aspas, mais eficaz. É isso. Por isso que se dá com 9 anos. Não é porque alguém está achando que com 9 anos vai começar a ter relação sexual. Eu tenho muitas pacientes que usam o coletor, mesmo antes de iniciar a vida sexual, usam e se dão super bem. Né? Acho que essa questão ecológica hoje é uma questão que elas preocupam muito. Então, realmente, a gente precisa orientar isso tudo e que não vire um tabu. E até a questão do copinho é interessante porque você vai mexer no próprio corpo, né? E esse toque para também ser desmistificado para uma sexualidade normal mais para frente, né? Quando for o caso. Um dos mitos difundidos é que a menina não pode utilizar absorvente interno porque vai romper o ímen. Isso não acontece porque o ímen normal é uma membrana em forma de anel com um orifício no centro. É por esse orifício que sai o sangue da menstruação e é nele que o absorvente interno deve ser inserido. Professores fazem parte, sim, disso. E é chamar a pessoa que lida com adolescente, pessoas que têm essa informação correta mesmo. Eu acho isso fundamental. Não é só menina que precisa de orientação não, viu? É papo reto com os boy também. Imagina a situação, uma menina na escola estava menstruada e vazou e sujou. Aí pode virar um bullying, pode virar uma coisa gigantesca, né? Então, falar com o menino, olha, isso é natural, acontece com todas as meninas. Eu acho que essa educação do menino é muito bacana mesmo, no sentido disso, ó, isso não é sujo, não é feio, não é uma coisa natural que vai acontecer com todas as mulheres. Nise é mãe de um menino e de 2 garotas e gravou com uma delas uma mensagem pra gente sobre menstruação, família e escola. A Juju teve seu primeiro sangramento aos 10.
E depois a menstruação mesmo veio com 12. Ela menstruou junto com a irmã gêmea dela. Aqui em casa a gente sempre teve um fluxo muito grande, né, de menstruação. Meio puxado. Sim. Em casa, assim, é um assunto muito bem tratado, né, com os homens. A reação do meu pai foi me dar flores, minha mãe também sempre conversou abertamente com a gente. Hoje os dois compram absorvente, esse tipo de coisa. Inclusive, nós estamos indo às 3 na ginecologista pela primeira vez, já até tarde, porque depois que menstrua, né? Mas nós estamos indo esse mês na ginecologista. E aqui em casa foi tudo tranquilo, tirando essa questão da escola, né? A gente percebe que na escola ainda é um tabu, né, que tem que ser quebrado. E o maior exemplo é a gente ver todas as meninas, né, quando precisam ir trocar absorvente, ter que esconder o absorvente para não virar motivo de piadinha entre os meninos. Mas é um assunto que a escola, né, eu acho que devia ter mais abertamente. Nenhuma das meninas tem que ter vergonha, porque é natural do nosso corpo, e fazer esse tabu ser quebrado. Se tem risco de vazar usando absorvente, imagina a situação sem ele. No próximo bloco, a pobreza menstrual que afasta meninas da sala de aula. Geração de hoje mostrando como tem aumentado as conversas sobre ciclo menstrual e de como ele afeta a nossa vida em vários aspectos. Tá de Chico? Chegou o visitante do mês. Tá de regras, coitada. Menstruação já foi aquele negócio inominável. Se o tabu já começa na família, não chamando de menstruação, escondendo de uma certa forma, né? A própria menstruação da mãe ou de uma irmã mais velha ou de uma tia, tratar aquilo de uma maneira natural e não como se fosse uma coisa suja, horrorosa. Isso já melhorou, mas eu ainda vejo isso aqui sim. Dar o nome certo é menstruação e ponto. E fazer as pessoas pensarem na dignidade menstrual. Essa é a pegada do projeto selecionado num edital nacional desenvolvido pela Menstrua. Era a única filha dentre 2 irmãos e nessa vivência eu vi que eu não queria que outras meninas passassem por isso mesmo sem ter conhecimento algum desse termo, né, da violência menstrual. E eu pude ajudar até uma filha de uma amiga que tinha falecido com 6 anos, como colocar o absorvente, como, né, colocar na bolsinha, que é normal, a menstruação é algo normal na mulher e não queria que outras pessoas passassem por aquilo que eu passei, de esconder. Quanto custa menstruar? Em geral, quem menstrua gasta em média R$12 em absorventes descartáveis todo mês. Entendemos, além das partilhas que foram apresentadas, a importância de tratar a menstruação, né, e essa temática da dignidade como política pública, política de saúde, garantindo qualidade e dignidade para todas as mulheres e pessoas que menstruam. 26% de jovens que menstruam entre 15 e 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. Absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil, sendo assim tributados como categoria de cosméticos, aumentando o custo de fabricação e o preço final. Minha sobrinha hoje ela tem 12, com 10 anos ela teve a primeira menstruação. Eu estava com uma cliente e ela chegou falando, eu quero te falar uma coisa, e já foi logo falando o que ela estava passando. Então ela não teve essa dificuldade, essa barreira. Então temos que tratar como algo normal, com leveza. Questões emocionais, sociais e de saúde. Novas leis em todo o país têm dado respostas a diversas necessidades que surgem durante o ciclo menstrual. Olha o exemplo da legislação aprovada recentemente na Assembleia Legislativa de Minas. Este é o uniforme das detentas, um tecido encorpado, grosso o suficiente para durar muito. Segundo relatos, para muitas mulheres do cárcere, as tiras dele já foram também absorventes íntimos. Elas usavam tiras do uniforme. Só que aí elas começaram a ser chamadas a atenção porque o uniforme é patrimônio público. Então elas estariam destruindo o uniforme. Aí elas pularam para o miolo de pão. Em muitos estados se usa tiras de pano, sabe? Que a família leva e se usa tiras de pano. Aí usa, sujou, joga fora.
A ausência de absorventes adequados acaba condenando as detentas a problemas de saúde. Muda a flora vaginal, muda o pH vaginal, isso favorece o crescimento, a proliferação de agentes, né, que vão causar infecções. Há uma proliferação de bactérias, né, de uma forma exagerada, e isso pode cair na corrente sanguínea e levar ao que a gente chama de síndrome do choque tóxico, tá? Que muitas vezes põe em risco a vida da mulher, podendo levar a uma infecção generalizada. Os danos podem ir além da saúde. Uma pesquisa encomendada por uma marca de absorventes mostrou que 1 a cada 4 meninas já deixou de ir à aula por não ter absorventes. Segundo a Unicef, Minas ocupa o 7º lugar no ranking dos estados que menos oferecem estrutura para a higiene das alunas. É o medo das piadinhas, de ser rejeitada pela turma, muitas vezes, de ser tratada como nojenta, porque a gente sabe que isso acontece, muitas pessoas têm essa visão de a mulher menstruar, ok, mas a mulher deixar o sangue escapar sem perceber ou manchar a roupa sem querer, que a gente sabe que acontece, não tem o que fazer. Ela é tratada como nojenta, muitas vezes, então é muito aterrorizante para as pessoas que passam por isso. Thalita foi uma das mulheres a se juntar à deputada Leninha e pedir a aprovação de um projeto de lei que garanta a dignidade menstrual para as meninas de baixa renda. A mobilização funcionou e agora é lei. As escolas públicas, as unidades básicas de saúde, as de acolhimento e as prisionais do Estado devem promover o acesso a absorventes higiênicos. A gente espera que a Secretaria de Educação faça um trabalho com as escolas estaduais. A gente espera que a Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais faça também um trabalho com os presídios femininos, inclusive com a possibilidade de montar dentro do próprio presídio uma unidade de produção de absorventes para serem adquiridos pelo Estado. Identificar, mapear e favorecer com que os grupos mais vulneráveis de mulheres sejam inseridas nessas doações. O ciclo é normal, mas acontece de forma individualizada. Pensando nisso, a ONG Plan International Brasil, de promoção a direitos de crianças e jovens e igualdade para meninas, trouxe a ideia de um bracelete que diz muito. A vida tem altos e baixos. Tem dia que estamos bem, outros nem tanto. O ciclo menstrual também é assim. Cada dia é um dia. O que não podemos esquecer é que somos pessoas únicas e o que nos define são nossas escolhas. O bracelete Meu Ciclo é um lembrete da nossa individualidade, da importância do autoconhecimento e do autocuidado. É fácil e divertido de construir, você customiza do seu jeito. Colocar a mão na massa e fazer o seu bracelete Meu Ciclo é criar o seu amuleto. Meu Ciclo Minhas Regras é sobre respeito a nós mesmas. É uma campanha para quebrar o tabu da menstruação e lembrar que somos donas do nosso corpo e das nossas escolhas. Estamos juntas para criar uma rede de apoio. A receita de como lidar é individual, mas entender o ciclo e acolher as diversas necessidades da menstruação é dever de casa para todo mundo, hein? Pode até ser cringe o que eu vou falar, mas a gente só tá aqui por causa dela. Valeu, galera! Até o próximo programa.